Em chegando, perguntou onde haviam depositado o corpo e o conduziram a um local fora do povoado, onde, em uma caverna de pedra, estava o corpo, há 4 dias. Manda que removam a laje que fechava a porta. Isto feito, viram o corpo estendido sobre uma mesa baixa dentro da gruta. Jesus então concentrou-se em prece e logo depois exclamou: Lázaro, vem para fora. A esse chamamento, viram o corpo estremecer e ir se levantando aos poucos, caminhando para fora, envolto nos panos mortuários que lhe embaraçavam os passos. Jesus então mandou que lhe tirassem essas faixas e assim, livre, Lázaro saiu, viu Jesus e atirou-se a seus pés. Quando a tremenda notícia da ressurreição chegou a Jerusalém, os sacerdotes do templo ficaram assustados e temerosos de suas consequências na mente do povo. Somente um grande e verdadeiro profeta poderia fazer coisa semelhante e o povo provavelmente se levantaria para aclamar esse rabi como seu chefe espiritual. Este acontecimento ainda mais reforçou, no espírito deles, a decisão de eliminar concorrente de tal envergadura que, a qualquer momento, poderia transformar-se em muito séria ameaça política. De Betânia, faltando 5 dias para a Páscoa, Jesus partiu para a cidade, pouco distante daquela aldeia. Formou-se um cortejo, que foi se engrossando no caminho, à medida que o povo ia sabendo que era o Rabi de Nazaré que vinha chegando, para resgatar Israel de seus sofrimentos e assumir seu reinado no templo. Ao aproximar-se da cidade, Jesus se deteve e pediu a 2 dos discípulos que fossem adiante e lhe trouxessem um jumento, para que entrasse na cidade montado, conforme estava predito nas Escrituras, e quando o animal foi encontrado e veio, os discípulos estenderam no seu lombo algumas capas e Jesus sentou-se sobre elas, de um só lado, e assim a procissão prosseguiu, penetrando na cidade e encaminhando-se para o templo. Os acompanhantes cantavam hinos e aleluias em honra de Jesus, clamando: Hosana! Eis o nosso Rei Messias, o filho de Davi. Dançavam à frente do cortejo, agitando ramos, que haviam arrancado do arvoredo no caminho, em sinal de alegria. Assim foram até ao templo onde a multidão esperava que houvesse algum acontecimento extraordinário e que Jesus, com uma só palavra ou um só gesto, derrubasse o reinado dos Anã e o poderio dos invasores romanos, e, na sua ingenuidade, também esperavam que naquele momento Jesus declarasse a libertação de Israel, inaugurando o seu reinado de Messias nacional. Mas nada disso aconteceu. Ao defrontar o edifício, Jesus desceu do jumento e penetrou no templo em silêncio. Após aguardar longo tempo, a multidão se dispersou desiludida. Capítulo 38. Últimos dias em Jerusalém. Na véspera desse dia, Pilatos, o procurador romano, tinha chegado de Cesareia do Mar e seu cortejo atravessara a cidade, debaixo do rumor estrídulo da fanfarra da legião, entrando na fortaleza Antônia e no mesmo dia, com não menor aparato, chegara Herodes Antipas, que se fechara no seu palácio, para fugir do povo que o odiava. Na cidade, mais que de costume, havia desusado o aparato militar, o mesmo sucedendo com a guarda do templo porque, 3 dias antes, o Sinédrio havia se reunido para providenciar sobre desordens provocadas na Cidade Baixa por um patriota exaltado chamado Baraba e, também, para tomar ciência dos últimos acontecimentos ocorridos desde a suposta ressurreição de Lázaro. Baraba era um homem do povo, originário da cidade de Jopa, onde exercia o ofício de remador de botes. Ali já se revoltara contra as autoridades, porque lhe tomaram o bote, para a indenização de impostos não pagos. Era ignorante, falador, truculento, mas dotado de muita coragem e espírito de iniciativa. Como represália, fez-se salteador de estradas, em cujo novo ofício ganhou fama, mas, ultimamente viera para Jerusalém incógnito e trabalhava na Cidade Baixa, no Vale do Quidron, junto aos cameleiros das caravanas. Tinha sido preso na véspera, pelos soldados romanos, juntamente com vários de seus apaniguados, por fomentar desordens. Quanto a Jesus, o Sinédrio resolvera prendê-lo somente após as festas, para evitar possíveis demonstrações populares. Mas, aceitando proposta de Nicodemo, um dos seus membros mais acatados, deliberou preliminarmente nomear uma comissão para interrogar o rabi sobre suas pregações e dar parecer com urgência.
O encontro com a comissão deu-se no próprio templo, no mesmo dia, e Jesus confirmou tudo o quanto ensinara antes, bem como suas declarações referentes à tarefa messiânica. Com isso, ao invés de ser aplacado, ainda mais se acirrou contra ele o ódio dos sacerdotes. Às vésperas da Páscoa, quando, de acordo com a Tora, os discípulos deveriam preparar a ceia tradicional, assando matzot, pão chato e carne de carneiro, e o seder, bebida composta de vinho e ervas, foi discutido sobre o local onde a ceia se realizaria. O Evangelho não diz, mas fala sobre um cenáculo, porém Marcos 14 e 13 e Lucas 22 e 12 referem-se a um carregador de água, como o incumbido desse problema. Já nos referimos atrás, ao aguadeiro Iléu, essênio que morava em um dos nichos da muralha de Davi, onde se agasalhavam os galileus e os essênios quando vinham a Jerusalém. Para esse local os discípulos levaram todos os preparativos e ali a ceia se realizou. Nada a estranhar sobre esse local, porque Jesus não tinha entrada em casas ricas, não só por ser considerado revolucionário perigoso, herético, desrespeitador da lei, como também porque seu convívio mais constante era com os pobres e os miseráveis da cidade baixa. Nessa ceia, fez suas promessas e instruções finais, inclusive sobre o envio do Paracleto Consolador, nos dias futuros, anunciou, mais uma vez, sua morte e o julgamento da humanidade no tempo justo e, sabendo que Judas já havia entrado em entendimento com os sacerdotes do templo para entregá-lo às suas mãos, recomendou a este, discretamente, que o que tinha a fazer fizesse logo. João 13:27. Com a partida de Judas ficaram todos mais na intimidade. Jesus deu aos 11 as últimas recomendações, despediu-se deles e, em seguida, partiram todos para o Monte das Oliveiras. De caminho, advertiu aos discípulos que, naquela noite, todos seriam postos à prova e falhariam, para que se cumprisse também nisso as escrituras que diziam: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ouvindo isso, os discípulos protestaram fidelidade e Simão asseverou que o seguiria até a morte e jamais o abandonaria. Mas Jesus respondeu que gostaria que assim fosse, mas que antes que o galo cantasse 3 vezes, naquela noite, ele o negaria também 3 vezes, o que realmente horas depois, aconteceu. Chegando ao jardim do Getsemane, Jesus retirou-se para um lugar reservado e silencioso e mandou que os discípulos velassem, permanecendo por ali ao redor dele, porque a hora das aflições tinha chegado. E, realmente, a partir desse instante, todas as coisas se precipitaram, com uma rapidez terrível, até o momento triste da cruz. Capítulo 39. Encerramento da tarefa planetária. Judas de Queriote. Desde o dia em que, em Cafarnaum, Jesus foi declarado transgressor da lei e inspirado por Satã, Judas começou, espiritualmente, a afastar-se dele. Possuidor de maior cultura que os demais discípulos e dotado de imaginação fértil, porém doentia, meditava profundamente sobre tudo o quanto via e ouvia, tanto no círculo dos próprios discípulos, como no meio do povo e, por fim, já não mais sabia se Jesus era ou não o Messias esperado. Penetrou, assim, no terreno tormentoso da dúvida, aprofundando-se nele, dia por dia, até que, com a entrada auspiciosa de Jesus em Jerusalém, naquela Páscoa, vendo o povo confraternizar com os discípulos no caminho da Betânia, cantando hosanas, encheu-se novamente de esperanças. Foi um dos que mais depressa estendeu sua capa no chão para que o Messias passasse, um dos que, na sua enorme alegria, mais dançou à frente do cortejo, um dos que mais alto gritou: Hosanas ao filho de Davi! Glória ao nosso Rei Messias! Quando viu, apavorado, que Jesus, ao chegar ao templo, nada fez para assumir o poder que o povo estava pedindo, descendo do jumento silenciosamente desaparecendo no meio da multidão que enchia o templo, sua decepção foi profunda e todos os seus sonhos de ambição e glória desmoronaram. Tinha errado mais uma vez. Jesus de Nazaré não podia ser o Salvador de Israel, o Rei nacional, sendo simplesmente um profeta do povo humilde. Assim sendo, pensava ele, não tinha sido ludibriado nas suas esperanças, seus esforços, sua dedicação de vários anos? Não perdera todo o seu tempo, fazendo-se discípulo daquele rabi? Encostado a uma das colunas da galeria do templo, junto à porta dourada, um grande desespero apoderou-se dele e maldisse em alta voz, sem o perceber, a sua infelicidade.
Com a exuberância de gestos que lhe era própria, repuxava os cabelos e a barba e batia no peito murmurando: infeliz, infeliz. Penetrando, assim, no campo da invigilância, nesse momento as forças do mal, das quais já se vinha tornando um alvo vulnerável, se apoderaram dele, ficou hirto e frio, um suor viscoso caía-lhe da testa sobre o rosto enquanto espuma amarelada como fel começou a escorrer pelos cantos dos lábios brancos e cerrados. Mas estava sendo observado por um sacerdote menor do templo, que o conhecia como discípulo de Jesus e que aproximou-se rapidamente, tomou-o por um braço e o levou consigo para o interior, onde foi logo posto na presença dos Ganjoshanã, superintendente geral do templo que, à sua vez, o levou discretamente à presença do velho e astuto Anã. Da conversa que tiveram e do entendimento que foi feito em segredo, resultou a traição nefanda que o Evangelho perpetuou na sua narrativa, mas o canal mediúnico revelou em nossos dias que, na presença de Anã, já passada, em parte, a crise nervosa que o envolvera, Judas relutou em trair o mestre sendo, por fim, convencido por uma série de argumentos, dentre eles este de que o próprio Jesus já declarara a seus discípulos que, para cumprir as Escrituras, deveria ser entregue ao Sinédrio para ser morto, porém o que o Sinédrio desejava era retirar o rabi da circulação naqueles dias da Páscoa, para evitar que houvesse tumulto e os romanos chacinassem o povo, como era costume acontecer, e que ele, Judas, receberia umas 30 moedas de prata, para afastar-se logo de Jerusalém. A estes argumentos e com a promessa de que nenhuma referência se faria ele no processo, que sabia já estar iniciado contra seu mestre e seus discípulos, Judas aceitou o acordo e passou a estar, daquele momento em diante, à disposição do Sinédrio. Também se sabe que recebeu o dinheiro, conforme estava também predito nestes termos: 30 siclos de prata serão o seu preço. Prometeu entregar seu rabi no momento oportuno e, a partir daí, viveu todas as suas horas debaixo de um transe permanente e doloroso, sem poder dormir nem comer, presa fácil de forças tremendas que o dominaram completamente. Assim, 3 dias depois, quando Jesus, à ceia pascal, viram 12 para ele e disse, num murmúrio que só ele ouviu: o que tens de fazer, faze-o logo. Mecanicamente obedeceu, levantando-se em silêncio e saindo. Com os olhos vermelhos e saltados das órbitas, barba e cabelos revoltos, a capa esvoaçante a se enrolar nas pernas magras, lá se foi ele, o pobre discípulo infeliz, a caminho do templo, para remate de uma tarefa que o transtornava além de toda compreensão. Não aguento mais, exclamava, tropeçando pelo caminho. Salva-me, Senhor, deste tormento. E a figura majestosa do velho Anã estava à sua frente, dizendo, untuoso: nós o prenderemos somente durante os dias de festa. E o mestre, severo, na sua voz cansada e triste acrescentava: 36 Um ciclo de prata valia 1/7 da atual libra esterlina. Jesus foi vendido por 30 ciclos, mais ou MINUS 4 libras. Ciclo era uma das MUDAS judaicas da época, sendo as outras, algumas delas citadas na Bíblia, as seguintes: denário ou dracma, valia 8 dinheiros, mina, valia 4 libras, sequel de prata, valia 2,5 libras, MAN e H de prata, valia 7 libras, MAN e H de ouro, valia 103 libras, talento de prata, valia 400 libras, talento de ouro, valia 6.200 libras. O que tens de fazer, faze-o logo, vai depressa. Mas era o maligno, compreendeu ele depois, que o estava empurrando para a desgraça. E assim penetrou no templo, dando aos sacerdotes a indicação de que o rabi naquela noite estaria com os discípulos no jardim do Getsemane após a ceia. Como já dissemos, Judas era oleiro e natural de Queriote, povoação situada a 35 quilômetros a sul de Jerusalém. Era o único judeu entre os 12. Moreno, alto, magro, barba grisalha, era um indivíduo sempre inquieto, gesticulador, que caminhava angulosamente, profundamente místico, visionário, impulsivo e sujeito, como já dissemos, a transes e perturbações psíquicas, um tipo bem definido, bem caracterizado de médium descontrolado, como muitos que vemos nos dias de hoje.